Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão grande. E talvez na tua grandeza o Senhor pudesse estar distante de nós, porém o Senhor não está. O Senhor está próximo de nós. E nesse momento eu quero pedir que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, abrindo a nossa mente, rasgando o nosso coração, nos levando cativo à tua presença para que possamos entender a tua vontade para os nossos dias. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Nós estamos numa série de exposições na nossa comunidade, falando sobre algumas parábolas de Jesus, sobre alguns contos e histórias que Jesus deixou. Você já nos ouviu falar sobre diversas parábolas do reino, e lembrando a você que Jesus usou essa ferramenta de ensino chamado parábolas durante todo o seu ministério. Poucas foram as vezes que nós vemos Jesus ensinar, senão através das parábolas. As parábolas nada mais são do que contos, histórias, contendo personagens reais, locais reais, para que Jesus pudesse trazer princípios do reino de Deus, questões do reino de Deus, para que fosse melhor assimilado, para que eu e você pudéssemos compreender. Por vezes também Jesus contava as parábolas para que a multidão não entendesse aquilo que ele estava falando, e somente os discípulos, depois que ele explicasse as parábolas, a parábola no caso que ele estava contando, pudesse entender e compreender qual é a verdade. Até aqui, já foram 3 exposições, se eu não me engano, você ouviu sobre as parábolas do reino de Deus, Jesus falando como é o reino dele, qual o propósito do reino dele. Porém, hoje nós vamos estudar uma parábola que parece ser uma exceção no meio desses ensinos de Jesus, porque dessa vez ele não conta a parábola somente para que os discípulos compreendam, mas ele conta a parábola para que a multidão também compreendesse, para que as pessoas que estavam seguindo Jesus também compreendessem. Ele não fala agora sobre o reino de Deus, ele vai falar sobre a relação que nós temos com ele. Que tipo de relação o ser humano pode ter com o Filho de Deus? E eu quero convidar você a segurar a cadeira, porque Jesus ele pegou duro com a multidão, quando ele estava falando sobre ser discípulo de Jesus. E nós vamos falar hoje sobre a parábola da renúncia. O que eu e você precisamos deixar de lado se realmente nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus. E eu já quero perguntar para você, assim como eu perguntei no culto de mais cedo, você sabe qual é a diferença entre privação e renúncia? Se você está ouvindo em casa, escreve aí no chat também. Sabe? Alguém pode dizer, você está de máscara, mas você consegue falar. Privação e renúncia. Quem estava no culto mais cedo não pode também. Ninguém, gente. Nem meu presbítero para me salvar. Privação vem de fora. É algo que você não pode fazer porque alguém não deixou você fazer. E nós vivemos, até pouco tempo atrás, um evangelho assim. Os crentes eram conhecidos pelo não pode. Se você é crente, você não pode fazer isso. Se você é crente, você não pode fazer isso. Se você é crente, seu pastor não deixa você fazer isso. Se você é crente, seu pastor sabe que você está fazendo essas coisas. E parece que quando você converte ao cristianismo, você ganha uma lista de não podes e que você vai seguir esse não pode a sua vida inteira. Só que o evangelho não é um evangelho do não pode. O evangelho não é um evangelho da privação. É um evangelho da renúncia. Você é chamado para renunciar a algumas coisas. E por isso que aqui Jesus não está falando sobre salvação, mas ele está falando sobre santificação.
Ou seja, ele já está falando com pessoas que foram alcançadas pela sua graça. Porque ao momento que você é alcançado pela graça de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina, nós somos livres. Nada mais nos prende. Nós podemos fazer todas as coisas. Todas as coisas nos são lícitas, porém nem todas convém fazer. E Jesus aqui ele fala sobre esse texto, sobre essa parte do Evangelho, aquilo que não convém fazer. E no texto que nós vamos ler, ele fala sobre 4 áreas que nós precisamos renunciar, se nós queremos ser discípulo deles. Abra aí Lucas capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 25. Lucas capítulo 14. A partir do verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, se voltando a ela, disse: se alguém vem a mim, mas ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que se ouvirem rirão dele, dizendo: este é o homem que começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não é capaz de ser o meu discípulo. Se a gente fechar a Bíblia e for embora, já levou umas pauladas do lado da orelha aqui, né? Porque Jesus pegou duro com a multidão. Se você quiser saber que tipo de multidão é essa, você precisa voltar a sua Bíblia lá no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Você vai perceber que Jesus ele começa a sair agora da Galileia na sua pregação e uma multidão passa a seguir ele. A gente não tem um número dessa multidão, mas pela expressão usada aqui no grego, você sabe que é mais de 2.000 pessoas que estavam indo em volta de Jesus. Jesus já começava a se tornar o popstar da sua época. Aonde ele ia, as multidões iam atrás dele. E Jesus, então, falando a essas multidões, começou a perceber algo muito simples, que as multidões não estavam seguindo ele somente pela mensagem do Evangelho, somente por aquilo que ele falava, mas pelos milagres que ele realizava. Todo lugar que Jesus ia tinha grande festa, todo lugar que Jesus ia tinha multiplicação do pão, sempre tinha churrasco, parece culto nosso, parece igreja nos nossos dias, sempre tem o que comer. E a multidão começou a seguir Jesus. E Jesus então começa a definir quem pode e quem não pode ser os discípulos. E pela primeira vez, pelo menos aqui no Evangelho de Lucas, Jesus não fala diretamente aos seus discípulos e não fala diretamente à multidão. Ele fala para todo mundo. O que nos traz a ideia que Jesus então tinha na sua mente que os seus discípulos precisavam ponderar aquelas questões e a multidão também precisava ponderar. Algo que eu quero que você guarde, porque eu sei que nós vivemos nessa geração e a gente precisa pontuar isso. Renunciar não é vender, nem doar, nem entregar tudo que você tem para a igreja. Nós já tivemos uma linha assim dentro do cristianismo, principalmente dentro do catolicismo, chamado franciscano, onde você renuncia a todo tipo de riqueza, dá para a igreja e vai viver pela fé, vai viver na pobreza. Nós também já temos a nossa versão gospel, mas só para as ovelhas, onde nós temos igrejas que falam que você tem que dar todo o seu salário, tudo que você tem, para que você possa sustentar a igreja. Não é isso que Jesus está falando aqui. Não está falando de você vender, não está falando de você dar, e muito menos de você dar para a igreja. É renunciar no seu coração. E vou pontuar porque isso também tem um outro contraponto. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não tem que ajudar a sua igreja, que você não tem que ajudar a sua igreja com as suas posses, com o seu tempo, com os seus dons. Nem 8, nem 80.
Renunciar é você abrir mão de algo que talvez você tinha direito, mas você coloca Cristo no lugar, e aquilo passa a se tornar o segundo plano. Pelo menos 4 áreas de renúncia Jesus fala nesse texto, e eu queria que você guardasse. A primeira delas é que a renúncia é uma escolha relacional. Cada relacionamento no seu lugar, cada emoção no seu local. Eu não sei qual é a percepção que você tem, mas eu fiquei bem impactado quando Jesus fala que eu tenho que amar a minha esposa menos do que eu amo ele. Amar os meus filhos menos do que eu amo ele. Amar as pessoas na minha volta menos do que eu amo ele. Amar a minha própria vida menos do que eu amo ele. E no texto e na tradução que nós lemos, que é a NVI, ainda o tradutor da NVI, abrandou o texto. Porque a palavra utilizada ali é odiar. Aquele que não odiar o seu irmão, aquele que não odiar a sua mãe, aquele que não odiar o seu pai, não pode me seguir. E daí você leva um outro impacto. Como esse Jesus vai falar sobre odiar, se ele me manda amar o próximo? Se ele me manda amar as pessoas que estão na sua volta? Viu, pastor, o senhor vive falando que não há contradições nas Escrituras, pois agora nós achamos uma. Mas se você coloca esse texto ao lado do texto de Mateus, quando Jesus usa a expressão amar, e mais do que isso, se você lembra de um texto do Antigo Testamento, falando de Jacó, você lembra quantas esposas Jacó teve? 2. Quem eram as esposas de Jacó? Pessoal da internet, põe na internet que o pessoal aqui está meio fraco. Raquel. Era Raquel? E? O que o texto das Escrituras fala? Que ele amava uma e aborrecia da outra. Lá também está mal traduzida. É odiar. E daí você fica pensando, o cara odiava a própria esposa. E daí nós descobrimos que essa palavra, apesar de ter uma conotação pesada nos nossos dias, não é nesse sentido que Jesus a usa, mas sim na ideia de você equalizar os seus sentimentos, de você equalizar as coisas na maneira correta. Porque eu e você fomos criados por Deus com 2 mandamentos cravados no nosso coração. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E aí Jesus vira para aqueles homens que o seguiam, para aquela multidão que estava na presença dele e diz: se vocês não aprenderem a amar Deus acima de todos os outros relacionamentos que você tem, você não vai conseguir ser meu discípulo. Você não vai conseguir andar comigo. E como o reverendo Jonas Madureira nos ensina, se nós não amarmos Deus sobre todas as coisas, o amor que eu dou para minha esposa, o amor que eu dou para o meu esposo, o amor que eu dou para o meu filho, o amor que eu dou para o meu irmão, para a minha irmã, jamais será completo. Jamais será suficiente. Em outras palavras, Jesus está virando para aqueles homens e dizendo: vocês precisam então amar a Deus sobre todas as coisas, se vocês desejam ser os meus discípulos. Eu e você precisamos entender que o que Jesus quer de nós é um coração completamente devoto a Ele. Algumas semanas atrás eu usei esse exemplo mais cedo e quero usá-lo novamente. Eu precisei dar uma puxada de orelha nos meus filhos, nos 2. Filho de pastor é que nem filho de qualquer casa, apronta em tudo que é lugar. E eu precisei dar uma chamada de atenção neles. E se você é pai, lá em casa também acontece a mesma coisa. Depois da mijada, não é palavrão mijada, né? Então dá para falar. Fica aquele clima na casa, né? De velório. Eu subi no quarto deles e precisei conversar, uma conversa séria com eles, depois dizendo: filho, você precisa aprender que antes de amar você, eu preciso amar Deus. E que Deus vai me pedir coisas que eu preciso fazer e que talvez vai aborrecer o seu coração. Meu filho, você precisa aprender urgentemente que antes de você amar a mim e amar a sua mãe, você precisa amar a Deus. Porque foi para isso que você foi criado. E enquanto você não aprender isso, vai aborrecer o seu coração. Porque daí o filho não entende que a função do pai é instruí-lo.
E o pai fica com pena quando precisa instruir o filho. E daí fica nessas relações que nós temos na modernidade. Por isso que Jesus chega para a geração dele e também fala para a nossa geração nessa noite: vocês precisam colocar Deus em primeiro lugar. Não é a igreja, meu irmão. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Não é a igreja. É Deus em primeiro lugar. Cumprir a vontade de Deus, porque por várias vezes na história a igreja se distanciou de Deus. É Deus em primeiro lugar. Não para você ser presbiteriano, não para você ser cristão, mas para você ser discípulo de Jesus. Você precisa abrir mão das suas escolhas relacionais. Segunda ideia que eu quero conversar com você nessa noite: a renúncia é uma escolha consciente. Versos 28 a 30 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dizendo: esse é o homem que começou a construir e não foi capaz de terminar. A renúncia é uma escolha consciente, projetada, planejada. Alguns anos a nossa igreja começou a fazer um passo, nós decidimos isso em conselho. Todas as pessoas que se achegam à nossa comunidade precisam fazer a turma do Integrar. Alguns dias atrás nós encerramos, algumas pessoas da igreja entraram para a história com essa pandemia. A primeira turma do Integrar 100% digital. Nunca tivemos um encontro presencial, todos os encontros online. Qual é a função do Integrar? Evangelizar? Não. Ensinar quem é Cristo? Mais ou menos, mas não é completo ainda. Mas tem uma função muito direta a turma do Integrar. É apresentar para as pessoas que chegam na nossa comunidade quem é a Igreja Presbiteriana de Pelotas, no que nós cremos, no que nós devotamos o nosso coração, quais são os nossos desafios, quais são as nossas realidades. Sendo eu, sendo qualquer outro discipulador que estiver dando, ele vai falar para você uma frase, dizendo assim: isso é para que você não tenha nenhuma letra minúscula. Quando você disser, eu quero me tornar membro da igreja, você vai saber quem é a comunidade. Ah, pastor, eu não sabia que você caminhava assim. Sabia, você fez parte do Integrar. Sabia que era assim que as coisas funcionavam. Ah, pastor, eu não sabia que era... Sabia, nós no Integrar falamos para você. Sabe por que tomamos esse princípio? Porque é isso que Jesus faz aqui. Ele olha para aqueles homens e mulheres que viviam a política do pão e circo, que viviam na ideia de andar com Jesus por causa dos milagres que ele realizava, andavam com Jesus porque ele multiplicava os pães, e fala assim: vocês precisam pensar um pouco mais a respeito do reino de Deus, vocês precisam projetar mais o reino de Deus, porque ele não é assim, não vai ser sempre dessa maneira, não vai ser sempre dessa forma. E entristece o meu coração, porque muitas vezes, muitos pastores, muitos pregadores, muitas igrejas, muitas denominações só ensinam o evangelho onde tudo dá certo. Você não tem problema nenhum. A praga não chega na sua tenda, o mal não chega na sua casa. Se você está doente, você está em pecado, se falta dinheiro, falta dízimo. Tudo que é ruim não é legal. E meu coração ansiou para ver o que esses pastores estão falando agora com a pandemia. Jesus olha para aquela geração e diz assim: pensem bem antes de decidirem caminhar comigo. Pensem bem antes de decidirem ser meu discípulo. Nós não temos essa cultura no Brasil, mas você com certeza já viu filmes americanos. E se o filme americano quer retratar que há um problema na relação do pai com os filhos, normalmente ele vai retratar com uma história: uma casa na árvore inacabada. A promessa do pai que falou: no próximo feriado da independência, o papai vai parar e vai construir a casa na árvore para você. E os anos passam e aquela árvore não é construída. Jesus está olhando e diz para eles: não sejam assim. Não comecem a caminhar comigo sem ponderar que pode tudo dar errado.
Não comecem a caminhar comigo achando que sempre vai ter pão para vocês comerem, porque pode não ter. E aí imagina quanto tempo você perde da sua vida. Quantas pessoas que iam tão bem no reino de Deus e de uma hora para outra se perdem. Quantas pessoas são como a parábola do semeador, planta, começa a nascer, depois morrem. E olham para trás. Olham para trás. E percebem que o reino de Deus não é um mar de rosa. E eu quero terminar esse ponto fazendo uma pergunta bem simples para você. Se o seu Senhor e Salvador foi para a cruz, se o seu Senhor e Salvador abriu mão da sua glória por você, se o seu Senhor morreu no nosso lugar, por que esperar um evangelho diferente? Por que esperar algo diferente para os nossos dias? Não tem como. Terceira ideia que eu queria que você guardasse sobre renúncia. A renúncia é uma escolha voluntária. Verso 31 e verso 32. Qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, e enquanto o outro ainda estiver longe, pedirá um acordo de paz. Renúncia é uma escolha voluntária. Deus, Ele não arromba o seu coração e faz com que você tenha ações santas. Deus não pega na sua mão e faz com que você produza frutos e boas obras. Diferente do que alguns teólogos falam sobre endemonização, que Satanás pode pegar na sua mão e fazer você cometer coisas ruins. Não, isso primeiro que é uma heresia, mas Deus também não faz isso. É algo voluntário. E eu não sei qual a percepção que você tem ao ler esse texto, mas eu me lembrei de Paulo, quando ele fala que nós éramos inimigos de Deus, andávamos contrários à sua vontade, não tínhamos desejo de andar com Ele. É essa visão que eu fico desse rei. E aí eu fico pensando, quem pode se levantar contra a poderosa mão de Deus? Quem pode se levantar e dizer, Deus, para um pouquinho, pensa um pouquinho, você está equivocado. Mas é o que a gente faz na nossa petulância. Nós não mandamos um acordo de paz para Deus. Nós não nos rendemos voluntariamente. Nós sempre somos moldados através da dor, do sofrimento. Poucas são as pessoas dentro da história do reino de Deus que olharam para Jesus Cristo e falaram, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, e não passaram por nenhum tipo de luta, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de angústia. Raramente as escolhas são voluntárias. Normalmente nós precisamos sofrer para reconhecer, lutar para alcançar. Mas Jesus está dizendo que Ele não vai arrombar a sua vida para que você entenda isso. Porque lembra o que eu falei para você no começo da mensagem? Renúncia não é uma imposição, é algo que brota do seu coração. É algo que nasce em você. É algo que parte de dentro da sua alma. Você deseja e você faz. É voluntário. Eu separei alguns exemplos aqui. E eu queria que você pensasse com eles junto comigo sobre o reino de Deus. Quando você ouve histórias de pessoas que estão alimentando os outros, isso mexe com o seu coração. Por que você não faz? Só ouve as histórias. Quando você ouve histórias de missionários que vão para outros países pregar o Evangelho, e que morrem e que padecem, você chora, quebranta o coração, acha lindo. Por que você não faz? Por que não pode ser o seu filho, a sua filha? É legal com o filho dos outros.
Quando as coisas precisam ser feitas no reino de Deus, você se emociona, acha lindo tudo o que acontece. Mas é só na hora dos vídeos. É só na hora que você ouve a história. É só na hora que você está compreendendo o que aconteceu. Depois você não faz. O reino de Deus, ele tem que te impulsionar. Mas você não vai ser obrigado a fazer nada. Por isso que eu tenho aprendido na minha vida uma premissa bem séria e que acaba trazendo coisas boas e coisas ruins, mais coisas boas. Aqui não é tempo de você descansar. Aqui é tempo de você trabalhar. Pastor, eu preciso dormir. Pastor, eu preciso descansar. Você não crê que você foi salvo? Você não crê? Você não crê que você vai passar a eternidade ao lado de Deus? Não crê? Tira 2/3 dessa eternidade e depois você dorme. Dorme eternamente, deitado em berço esplêndido daí. Aqui é tempo de trabalhar. Aqui é tempo de fazer. Porque tem homens e mulheres na nossa geração que compreenderam isso. Se desgastam. Eu acho tão, e eu quero acabar com esse ponto, nesse ponto, né? Tão preciosa quando Paulo vira para uma das igrejas que ele estava plantando, dizendo assim, olha, porque eu estou tendo dores como uma mulher que tem dores de parto, para que Cristo seja gerado em vocês. Temos mulheres aqui, tem mulher assistindo. Dói. Olha, eu vi um parto até hoje que foi normal, o resto tudo cesárea. E eu sei que dói. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu estou sentindo dor por causa dos outros. Eu estou padecendo por causa dos outros. Eu estou morrendo por causa dos outros. Mas na verdade, não é por causa dos outros. É para que Cristo seja gerado em outros. Por isso que a renúncia é uma escolha voluntária. Por fim, meu irmão, para você acordar e a gente sair e ir embora, a renúncia é uma escolha sacrificial. Verso 27 fala assim, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Verso 33 fala assim, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Vai haver sacrifícios, meu irmão. Ao longo desse período, você tem me ouvido orar por várias vezes, e eu dou graças a Deus que já não é mais só a minha oração. Muitas pessoas nessa comunidade já estão orando assim, Deus, levanta os teus discípulos na nossa geração. Deus, levanta os discípulos de Cristo na nossa cidade. Porque ser discípulo é mais do que ser cristão. Ser discípulo é mais do que ser crente. Ser discípulo é ter a disposição de morrer para que Cristo possa viver em nós. Acha exceção no texto para mim. Verso 27, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E cruz aqui não é a sua sogra. Um beijo para minha sogra. Não é isso que Jesus está falando. Se você é fã de um cantor gospel chamado PG, você várias e várias vezes cantou uma canção dizendo que você queria passar pela cruz. Você queria passar pela cruz, você erguia a mão, você se emocionava. A pergunta é, você sabe o que a cruz faz em você? Você acha que a cruz é rave? Churrasco, gospel? Na cruz você morre, meu irmão. Na cruz tem dor e sofrimento. E Jesus disse, se você não é capaz de negar a sua vida, tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, verso 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que você possui, você não pode ser o meu discípulo. Acha exceção para mim. Acha exceção. Durante muitos anos no meu ministério eu levantei um lema, eu preciso voltar com ele.
Que na igreja que eu pastorei você tem liberdade de pensar e você tem que ter. Aqui na nossa igreja você pode me contrariar. Tem problema nenhum. Traz a coca que a gente senta e conversa. Mas acha exceção para mim. Não, Jesus está dizendo assim, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar, abre parênteses, não envolve aqui a sua vida amorosa, não envolve a sua vida familiar, não envolve a sua vida cristã, não envolve a sua vida de descanso, não envolve a sua vida cultural. Fecha aspas, parágrafo, colchete, parênteses, sei lá o que eu abri antes. Você não é digno para ser o meu discípulo. Não tem, é tudo. Quando te favorece, você gosta. Quando você lê na palavra de Deus que nada pode te separar do amor de Cristo Jesus, você ama. E sempre que a Bíblia usa esses hiperlativos, você tem que amar. É tudo. Você precisa renunciar tudo. Todas as coisas. Porque quando você entregar tudo diante de Deus, quando você entregar a sua família diante de Deus, quando você entregar o seu dinheiro na presença de Deus, quando você entregar a sua religiosidade diante de Deus, quando você entregar a sua vida diante de Deus, você vai descobrir então o que é viver por Cristo. Ser discípulo de Jesus não é um mar de rosa, e eu quero te usar um outro exemplo bíblico. Jó. Jó é um cabra muito bom. Num dia ele perde família, num dia ele perde todos os seus filhos, num dia ele perde todo o seu dinheiro, num dia ele perde toda a sua saúde, num dia ele perde toda a sua dignidade. E ainda tem uns caras que olham para Jó e dizem assim, pastor, mas Jó, teve uma hora que ele desagradou de Deus lá. Meu irmão, se um dia você vai no mercado e não compra picanha, compra carne de segunda, você já fica reclamando diante de Deus. Jó perdeu todos os seus gados. Um dia você chega doente do trabalho, está com dor, está com enxaqueca, precisa dormir, você fica, meu Deus, eu estou morrendo, me leva. Jó teve a pior das doenças. Uma doença que não tinha cura. E que além de fazer com que a vida dele morresse, o seu status social também foi mudado. Porque o leproso precisava sair, aquele que estava cheio de feridas não podia mais conviver com as pessoas. Eu e você reclamamos diante de Deus por muito, mas muito menos do que Jó. E mesmo assim, depois dele ter esse dia tenebroso, ele fala uma frase que eu e você precisávamos aprender. Se recebemos o bem de Deus, por que não receber o mal? É que essa parte do versículo a gente não gosta de decorar. Essa parte que eu vou ficar doente eu não gosto de decorar. Essa parte que eu tenho que sofrer eu não gosto de decorar. Só gosto de receber o bem. Não poderemos jamais provar os deleites do amor de Deus enquanto não pusermos tudo no seu altar. Pois o seu favor é mostrado através da alegria que Ele concede àqueles que obedecem cegamente o crucificado. Por isso eu quero concluir com vocês nessa noite dizendo, o que Jesus requer daqueles que desejam seguir o seu evangelho, o que Jesus quer daqueles que são os seus discípulos, é uma renúncia consciente, voluntária e sacrificial. E por mais que quando você lê esse texto pareça que ele é um alto preço a ser pago, ele se torna uma dádiva. Quanto mais nós nos entregamos ao senhorio de Cristo, mais nós somos impactados pelo seu grande amor. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, alguns 15, 20 anos depois que Jesus partiu, quando ele escreve então o texto aos Gálatas, dizendo assim, fui crucificado com Cristo. Parece que o apóstolo Paulo estava lendo esse texto de Lucas. Porque ele fala assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se Cristo vive em você, você tem que cuidar o que os seus olhos estão olhando. Se Cristo vive em você, você tem que cuidar o que as suas mãos estão tocando. Se Cristo vive em você, você tem que cuidar o que seus ouvidos estão ouvindo.
aonde seus pés estão andando, porque agora a vida que você tem não é mais sua, não é da igreja, é de Cristo. É de Cristo. Durante os anos de interpretação, a igreja cristã muitas vezes olhou para esse texto, principalmente na igreja católica medieval, dizendo que esse não era um texto para a igreja, que esse era um texto só para o clero. Só os padres precisavam negar tudo, soltar tudo, por causa de Cristo. Graças a Deus veio o protestantismo, mas ainda muita gente, muitos pastores, continuam interpretando da mesma maneira, dizendo que esse texto não é para as pessoas da igreja, que esse texto não é para o povo, que esse texto é para discípulos especiais de Jesus. Como se existisse hierarquia de discípulos dentro da igreja, onde um discípulo é melhor do que o outro. Eu quero quebrar essas duas linhas de pensamento nessa noite e dizer para você, esse texto é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer seja você pastor, quer seja você diácono, quer seja você presbítero, quer seja você líder dentro da igreja, quer você não faça nada dentro da igreja, esse texto é para a sua vida também. Porque se você foi impactado com a graça de Deus,